Pessoal, boa noite. Vamos iniciar mais uma aula do curso de Programação em Python, né? Com aplicações em matemática fundamental. Na aula de hoje a gente vai botar em prática os exercícios que eu pedi a vocês. Vou dar uma repassada aqui no material do curso, né? Desde o início, né? Primeira semana principalmente. O que é que a gente tem aqui? A gente tem, vocês têm aqui de estudo 3 fontes dentro desse curso. Vocês podem estudar Python aí por onde vocês quiserem, mas dentro desse curso vocês têm 3 fontes. Vídeo de aulas ao vivo com vocês, que o conteúdo é dinâmico, é de acordo com o que eu vou percebendo na necessidade, rodando os exercícios, né? Peço os exercícios, depois eu faço o exercício. O ideal é que vocês façam antes, né? Um material em PDF, que é um material texto mesmo, para vocês lerem, para vocês colocarem os códigos para rodar, né? Vocês entenderem, aí cada semana tem a sua preocupação com isso. E um material de vídeo com aulas gravadas, e aí é com o assunto direcionado, né? Contínuo, aquele assunto ali, depois vai para outro, até concluir o curso. Então essas aulas gravadas aqui, é claro que eu dou assunto, é claro que eu foco no material que está no texto, oriento vocês e tal, mas eu volto, eu vou tirar uma dúvida lá do início, eu faço um exercício lá do início, não tem uma sequência obrigatória, a gente discute assuntos, a gente fala de programação de maneira geral, o que eu vejo que é necessário. Mas o vídeo gravado, né, de aula gravada de conteúdo fica aqui. Então, por exemplo, na semana 1 vocês têm o capítulo 1 e o capítulo 2, né? Sempre o capítulo ímpar é de matemática, que vocês já sabem, né? Só para nivelar e deixar aí dentro da programação, né? Do que vai ser feito na programação. O capítulo 2 do texto nada mais é do que o início, a introdução à programação. E aí a gente teve a nossa primeira aula, onde eu falei tudo isso. E uma atividade. Ok. Tivemos a segunda aula ao vivo, lá em maio, ó, já faz um mês. A gente iniciou o curso, né? Mais de um mês. Então é preciso que vocês já tenham se ambientado com isso aí. É inaceitável, por exemplo, que tem alguém aqui que não botou código ainda para rodar no Colab. Em um mês, entendeu? Aí você não está se interessando, né, se algum desses acontecer. Então, aula 2. Na aula 2 a gente continua falando, orientado nesse material de texto aqui. Veja aqui, aula 2. E aqui eu tenho um vídeo que, se você abrir, você vai ver que é o 01 de material. Certo? Aí na semana 3, aula 3, material aqui, ó, vídeo 02, certo? Aula 02. E já o nosso capítulo 3, continuando aqui, que aqui fala de matemática também, nossa atividade. Depois, nossa aula 4. Aqui já é o 03, conteúdo 03. Esses conteúdos aqui, gente, são fundamentais. Vocês têm que assistir essa aula no mínimo uma vez. E não bota acelerado. Se acelerar, assista 2 vezes. Se acelerar, não, que às vezes eu paro, falo devagar. Dá para assistir no 1.5. Mas assista 2 vezes. E pare o vídeo, entenda. Porque nessas aulas gravadas do curso, essas aqui são as aulas do curso mesmo. As aulas ao vivo é para a gente ver como vocês estão, né? Não deixar vocês dispersos. A gente está sempre em contato, se tiver uma dúvida, né? Quando tem dúvida aqui eu paro a gravação e vou para as dúvidas, né? Então, aqui é a 03, né? Ela é sempre uma atrás da semana, porque ela começou na semana 2, essas aulas, né? Comecei a postar. Então, nossa aula 4, depois na atividade 4, na semana 5. Nossa semana passada, né? Tivemos a aula 5. Coloquei aí o PDF de estrutura de decisão, né? Que é referente
o conteúdo, inclusive. Esse conteúdo aqui de estrutura de decisão é referente a essa aula aqui. E eu falo nessa aula aqui também. Então fica, né, sempre como uma forma de reforçar. Semana 6 é essa. Já tem um vídeo novo, que é o vídeo 04. Eu estou até com vontade de botar assim. Vídeo. Começar a botar esse aula aqui 04 antes para aparecer para vocês. Alguém está entrando aí, deixa eu ver. Beleza. Certo? E aí na semana 6, que é essa que a gente tá, já tem uma atividade 6. Qualquer dúvida nessas atividades, coloca no grupo, no mural, WhatsApp, no grupo do WhatsApp, tá? E aí compartilha lá, eu quero a participação de vocês. Opa, caiu alguma coisa. Ah, foi o som. Show? E aqui já tem uma aula nova. Essa aula aqui, ó, tá quentinha, quentinha. Eu acabei de postar. Já é de assunto novo que a gente nem vai falar hoje. Aula 6 aqui ao vivo. Eu vou mudar depois a estrutura aqui. Vou botar vídeo ao vivo. Ou aula ou ao vivo aqui para vídeo ao vivo. Tá? Para ficar mais fácil de vocês verem. Essa aqui é a 04. É a 04. Que eu nem botei nessa semana. Tem nessa. Mas a aula que a gente vai ter hoje, que vai ser a aula ao vivo 06, né? A aula ao vivo 06, ela vai entrar aqui. Eu vou depois alterar esses nomes aqui para ficar mais fácil de vocês. Deixar vídeo, porque é vídeo. Deixa eu botar assim. Como é que fica? Pronto, aqui já fica programação em Python 01. Eu vou botar esse assim para vocês poderem ver. Essas aulas aqui são fundamentais, gente. Essas programações em Python 01, 02. Né? Aqui é nossas aulas ao vivo, como vocês estão vendo. 01, 02 e o resto é o material de texto e as atividades. Fundamentais. As atividades e essa aula aqui é mais importante que a aula ao vivo. Porque a aula ao vivo vocês estão vendo. A aula ao vivo a gente conversa. A aula ao vivo eu falo da metodologia do curso. Eu reviso isso aqui. Isso aqui não é conteúdo, não. Eu estou mostrando a vocês como vocês devem estudar. Né? Então a aula ao vivo é isso aí. Não tem muita... Só assunto, né? E fica gravado isso que eu tô falando aqui pra vocês. Tá tudo sendo gravado. Então, ó, 03. Mas essa daqui e a atividade são fundamentais. Tá? A aula, por exemplo, esse conteúdo que tá aqui na aula 04, eu só vou falar semana que vem. Mas já tá aí. Por que tá na semana 6? Porque quando chegar na semana 7, que o professor for falar na aula ao vivo, a ideia é que vocês já saibam. Porque vocês assistiram a aula na semana 6, gravada. O que eu vou falar hoje ainda aqui nessa aula ao vivo 06, ainda é o quê? Estrutura de decisão, resolver exercícios. Pegar isso aqui, ó. Não é nem esse, é o do capítulo 1. Esse aqui. Que eu pedi para vocês fazerem. Eu vou trazer a solução desse exercício aqui. Não fala nem de estrutura condicional ainda. Foi um dos exercícios aqui que eu pedi. Uma dessas atividades. Certo? Então a aula 06 aqui, que é hoje,
Eu vou falar de coisas lá de trás, eu vou revisar coisas lá de trás, eu vou falar também ainda de estrutura de decisão. Né? Mas aí a semana começou, vocês têm que já assistir essa aula aqui. E as atividades são fáceis, pessoal. A maioria vocês conseguem fazer só olhando para a aula e copiando. Eu quero que vocês entendam o código. Depois, se vocês entenderem o código, pegar a prática de programar, digitar mesmo. Eita, professor, tá dando erro por quê? Tá dando erro porque eu esqueci dos 2 pontos, da indentação. Que são coisas básicas que você vai aprender com o decorrer do tempo. De tanto fazer. Por isso que eu quero que você copie mesmo o código, vocês entendam. Depois, peguei a prática de escrita de programação, aí começam a fazer resolver os problemas sozinho. Certo? Então hoje, agora, o que é que eu vou mostrar para vocês? A solução desses problemas aqui, ó. Show. Aquela lá, ó. Como é que eu calculo a média, né? Aquele primeiro problema. Ele perguntou, cria um programa, escreva um programa que calcula a média de 3 números. É muito simples, né? Baseado no que a gente já estudou, talvez, quando você estudou a primeira vez, né, esse capítulo aí, você tenha tido dificuldades. Mas agora, diante do que a gente já estudou, você já sabe. E, ó, mesmo que você não tenha feito essa atividade, tá aí a resposta. Dá um print na tela agora aí, e depois você resolve, entendeu? Então vamos para cá. Deixa eu sair desse... Vou abrir aqui o... novo notebook, né? Aula 4 de junho. Certo? Então veja, como é que eu calculo um programa que vai calcular a média de 3 números? Eu tenho que ir, ó, um comentáriozinho programa para calcular a média de 3 números. Eu tenho que pedir ao usuário primeiro os números, né? Então vamos lá. Eu vou dizer aqui número 1 vai ser quem? Usuário. Como é que eu peço usuário? Input. Informe o valor do primeiro número que deseja utilizar para... Eu tô escrevendo demais porque eu quero, tá? Para o cálculo da média. Número 2. Eu não vou copiar. Isso aqui é normal, tá, gente? Mas o que é que eu recomendo vocês? Não copie e cole, não. Escreva o input de novo. Número 3. Esse aqui é fácil demais, né? Esse programa aqui. Isso é um exercício para vocês terem feito, né? Isso aqui vai funcionar? Não, vai dar um erro depois, galera. Por quê? Porque esse input vai retornar um texto. Tá? Se ele perguntou agora aqui, qual é a variável para representar a porcentagem? Porcentagem é um float mesmo. Então, se você quer representar 10%, você diz assim, ó, x igual a 0,1. 10%. Por quê? Porque é 10%, não é isso, né? 10 dividido por 100. Mesma coisa. 10%. Então vamos lá. Float, né? Preciso converter isso para o float. Porque eu não vou somar valores em strings. Então eu tenho que converter para um float. Professor, como é que eu sei que o input vai retornar um string?
Ele diz lá na função. Olha lá. Quer entender? Dá um Ctrl espaço aqui. Não. No input. No suggestions. Saiu da memória agora como é que eu faço isso. Cada um lembrar. Mas você pode pesquisar também no Google, tá? Input Python. Procura a documentação mesmo. Bota assim. Ah, tinha aberto aí, né? Você vai ver que ele vai retornar um string. De seu output. No caso aqui não é isso aqui não. Não era esse que eu queria te mostrar não, galera. Aqui. Um tutorialzinho em Python aqui em português. Ó. Acabei achando. Parece interessante. A função range, olha aí, ó. Entrada e saída de dados, é aqui. Não, mas aqui ele já está falando de leitura e escrita de arquivos. Entrada e saída padrão. Legal esse docs aqui, tá vendo? Do próprio Python. Vocês podem depois olhar aí, docs.python.org ptbr3 tutorial. Boa fonte para estudar. Tudo isso só para mostrar para vocês que o input retorna, né, como uma função embutida do Python. Aqui. Achei. Retorna um string. Tá aí, ó, converte a mesma para um string, removendo caracteres de linear final. Então, se ele vai retornar como um string, você não pode pegar o valor, né, retornado e querer somar. Então, por isso que eu converti para float. Ao mesmo tempo, você, ó, vem aqui, ó, o float, funções também embutidas do Python, ó. Float vai converter um valor para float, certo? Outro material de docs aqui, sempre é bom estudar pelo docs, né? Da própria linguagem, ó. docspython.org. Tem o library, funções embutidas, várias funções. Essas funções embutidas aqui é sempre bom a gente conhecer todas elas, tá? Em um certo momento, não agora para vocês não todas, né? E esse tutorial aqui muito legal. Ó. Muito bom. Claro que a gente não vai conseguir ver isso tudo, né, gente? Óbvio. Pelo tempo que a gente tem. Pronto, feito isso, eu quero aqui calcular a média. A média vai ser número. Não sei porque ele não tá sem essa. Número 2 mais
Rodei. Ah, cara, eu acho que era porque eu não tinha... Então o primeiro é 15, ele perde o segundo 20. Ele calculou a média, mas ele não apresentou para mim, né? O que eu queria era porque não tinha rodado ainda. Você dá um Ctrl espaço aqui depois do input e ele já mostra para você, tá? Aí você vai e diz aqui, ó. A média dos números. Aí você pode botar vírgula para separar texto de variável. Número 1. Número 2. E uma vírgula aqui. Número 3 é outra vírgula, para você entender mesmo a diferença do que é uma coisa e do que é outra. Então eu boto aqui 15, eu boto aqui 20, eu boto aqui 30. Né? Tá feito o programa que eu pedi aí. Era isso. Ok? Segundo, ele pediu o quê? Ele pediu para você calcular o volume de um cilindro. Tudo. Gente, na computação é o seguinte. Computação é meio para resolver um problema. Se eu chegar para uma pessoa e disser, faça um programa que calcule o volume de um cilindro, ele pode ser o melhor programador do mundo. Mas se ele não souber o que é um volume de um cilindro, como calcula o volume de um cilindro, ele não vai resolver esse problema. Certo? E o volume de um cilindro, como é que se calcula o volume de um cilindro? Π vezes raio ao quadrado vezes altura. Sabendo que π tem um valor aproximado disso aqui. Lembrando, a gente já calculou algo semelhante a isso. Veja, se eu quero calcular a superfície, aí eu vou dar uma de professor de matemática, tá? Tá aqui, ó. Se eu quero calcular a área aqui de um círculo, é como π, não tem como eu botar o π aqui, não sei, vezes r vezes r, né? Esse π é ao quadrado. Não é assim? Π r ao quadrado. É isso? O que acontece? Se a área em metros quadrados, digamos, né? Se o raio estiver em metros, P é um valor constante. Se o raio está em metros, vai ficar, vamos dizer, 3,14 vezes 30 metros vezes 30 metros. Π r ao quadrado é a área. Isso mesmo, né? Então, m vezes m vai dar m ao quadrado. 30 vezes 30, 900. Vezes 13,14.
Se eu quero calcular volume, imagina isso em 3D. Não tem aqui, né? Teria que ir no... Procurar aqui, ó. Cilindro. Né? Isso aqui em 3D. Ó. Tô querendo trazer ele pra cá, eu não consigo não. Não sei como é que faço isso. Não. Aí, isso aí, ó. Tá? Então seriam esse círculo aqui empilhado. A altura vezes, né? Se a altura é H, H vezes. Então é isso aqui, ó. Vezes a altura. Muito simples, galera. Aí não tem o que fazer. É só pedir raio e altura e multiplicar. O propósito desse exercício não é só esse. Você pode pedir aqui raio. Quer dizer, float. Input. Informe o raio do círculo. Altura. Informe a altura do círculo. Oh, desculpa, do cilindro, né? E o P, ele deu um valor lá de P. Então, volume vai ser igual a quem? Ele disse aqui, né? Ó, 3.14159 vezes o raio, vezes o raio, vezes a altura. Certo? Só isso. Essa altura eu tenho que transformar ela para um float ou para um inteiro, mas nesse caso aqui é melhor float, né? A altura pode ter 2,5 metros, por exemplo. E aí eu dizer, ó, informa o raio do cilindro, 10. Informa a altura do cilindro, 20. Pronto, calculou o volume, eu só não mandei exibir, né? Então eu digo, um print, vai dizer, o volume do cilindro de raio igual, vírgula, raio, e altura igual, vírgulazinha aqui para botar o valor da altura, informado pelo usuário, é de volume metros cúbicos. Né? Informe o raio do cilindro em metros, 10 metros. Informe o raio, a altura do cilindro em metros, 20 metros. O volume do cilindro de raio igual a 10 e a altura igual a 20 é de 6.283,18 metros cúbicos. A questão aqui é o valor de π. Porque eu coloquei um valor de π aproximado. E em Python a gente pode, como a gente já viu, importar o math, né? E no math chamar o valor de π. Esse math tem várias outras constantes aqui, se você pesquisar. Tal. Tem funções, ó. Função de raiz quadrada, seno, radianos, tangente, potência, várias. Certo?
Veja que deu 6.283,18, né? Vou botar de novo 10. Já deu um valor aí um pouquinho maior, né? Beleza? Média ponderada. Eu vou fazer só mais esse, tá bom? Média ponderada. O que é a média ponderada, gente? Isso aqui é a média normal. O peso do número 1, do valor 1, é igual ao peso do valor 2, que é igual ao peso do valor 3. Se eu ponderar, acho que algum professor já fez isso, né? Ó, a nota do trabalho tem peso 2, a nota da prova tem peso 8. Isso é ponderado. Para quem falou em percentual, pode se fazer com isso aí, né? Esse ponderado. Porque aí você pode pegar a nota do trabalho e multiplicar por 0,8. Pegar a nota da prova, multiplicar por 0,8. Pegar a nota do trabalho e multiplicar por 0,2 e somar os dois. Funciona. Né? Imagine isso aqui, ó. Nota prova igual a 8. Nota trabalho igual a 7. Tua média seria nota prova mais nota trabalho, a soma disso, né? Dividido por 2. Eu não posso botar isso sem ser entre parênteses não, senão ele vai pegar a nota do trabalho, dividir por 2 e somar a prova. Print. Só botar assim, média. 7,5. Só que se eu ponderar, média ponderada, dizendo o seguinte: nota prova vezes 0,8 mais print a média ponderada deu maior. Por quê? Porque minha nota da prova foi maior e a prova valia mais. Então, fiquei com a média ponderada maior. Então, são coisas diferentes, né? Então, a média ponderada, você veja que eu não... Ah, professor, por que você não dividiu por 2? Eu posso fazer a média ponderada também dividindo. Essa média desse jeito ficou estranho. Não. A média ponderada eu também posso fazer assim, ó. Chamar de média ponderada 2, tá? Vou dizer que é isso aqui. Nota da prova vezes 8 mais nota trabalho vezes 2, né? Por quê? Porque tem peso 8 e tem peso 2. Aí aqui eu vou dividir por 10. No mesmo. É no mesmo, gente. Isso aí na matemática é a mesma coisa de nota prova. Isso aqui é a mesma coisa, né? De nota prova vezes 8 dividido por 10 mais... Isso aqui é igual, são iguais. Iguais. Isso é igual a isso aqui, ó. Nota prova vezes 8 dividido por 10 mais nota trabalho vezes 2 dividido por 10. Isso é a mesma coisa. Se você pegar isso aqui na matemática, somar com esse dividir por 10, o 10 não está dividindo os dois, a mesma coisa de 10 dividir esse, 10 dividir esse também, né? Então é a mesma coisa de você pegar nota, prova vezes 8 e dividir por 10 e somar
Nota trabalho vezes 2 dividido 10. Mesma coisa. E o que é isso aqui? Isso aqui é isso aqui, gente, ó. Quanto é 8 dividido por 10? 0,8. Quanto é 2 dividido por 10? 0,2. É exatamente isso aqui, ó. É nota prova vezes 0,8 mais nota trabalho vezes 0,2. Então isso tudo é igual. Certo? Mesmo valor. A diferença ali é que ele truncou o valor. Por quê? Porque, olha que interessante. Por que ele truncou? Porque aqui primeiro eu multipliquei por 8. Então dá um valor inteirão lá, né? Eu tirei 8, 8 vezes 8, 64. Depois eu multipliquei esse aqui, 7 por 2, dá 14. 64 com 14, 78. Dividido por 10, 7,8 exato. Esse aqui teve uma multiplicação já no início, de 8 vezes 0,8. Se tu for para a calculadora e multiplicar, ó, dá 6,4. Aqui 0,2, né? 2 vezes 0,2. Nossa. Se você fosse aumentando as casas decimais aí, ia ter um valorzinho. Não, no caso aqui foi um detalhe do Python que não foi por isso não. Depois eu vou pesquisar melhor, tá? Para não falar besteira para vocês. Isso aqui é assim. 10. 20. Show? Depois eu entender melhor porque isso deu assim. Mas é o mesmo valor. Eu até sei, mas estou esquecido. Até sei, mas estou esquecido. Vou lembrar, trago para vocês. É um detalhe, não faz diferença. Beleza, galera? Então, vocês vão fazer o que agora aqui, ó? Mínimo e max. Se vocês olharem aqui, quando eu estava falando de funções embutidas do Python, ó, a gente já usou algumas, ó. ABS. A gente já usou várias, né? O input, o int, o float, o print, a poll de potência. ABS eu não lembro, mas para que ABS? Vai trazer um valor modular. Ó, isso é a diferença da aula online, né? Ao vivo, né? Eu vou trazendo coisas que não... Por exemplo, módulo é igual a ABS, que é um módulo de 2. Vamos lá, print módulo. Peraí, tá errado. 2. Módulo de 2 não é 2? E quem é o módulo? Módulo vai receber ABS. Quanto é o módulo? Agora 2 também. Não é isso? O módulo de um número é o próprio número positivamente. É isso? Então, são funções que você já tem em Python embutidas. Tá aqui, ó. E aí existem outras que eu quero que vocês estudem. Vou até colocar aqui. Bom ter visto isso. Estudem isso aqui.
copiar esse texto e... Certo? Tá aí, ó. Tá aqui na atividade semana 6. Material. Funções embutidas. Estudem isso aqui, galera. Estudem essas funções. Se você observar, você vai resolver esse problema aqui do menor e do maior valor. Eu quero encontrar um menor valor. Eu quero encontrar um maior valor. Eu tenho funções para isso já, ó. Min e max. Certo? Então estude essas funções embutidas aqui, galera. Olha. Por exemplo, a função min vai devolver o menor item de um iterável. Ou o menor de 2 ou mais argumentos. Deu uma lidazinha. Tá? Não precisa entrar em detalhes, não. Algumas dessas funções embutidas pode ficar complicado para vocês, não se preocupem. Mas ó, o int, o input, você já tem que compreender como elas funcionam. Bool, o ABS, len é fácil de entender. Range, a gente vai usar essa função embutida aqui nessa aula aqui, ó, eu usei, ó, nessa aula aqui, ó, de programação em Python 04. str para transformar para o string sum, round, beleza? Dê estudadinha em algumas dessas funções. Continuando aqui, ó, na última aula, deixa eu ver como é que tá meu time aqui, 42 minutos, ainda tem um tempinho. Na última aula, a gente foi até esse código aqui, ó, que eu usei o import math, não foi? Do triângulo, foi esse código aqui. É isso? Mas a gente não foi no valor absoluto de um número. A gente fez esse para dizer se o número é par ou é ímpar. Isso é exercício, né, para vocês fazerem. Deixa eu olhar aqui. Acho que não. O último foi esse aqui de triângulo, quadrado, retângulo, né? Isso. Nesse exemplo aqui, ó, quero calcular o valor absoluto de um número e imprimir se é par ou é ímpar. Acho que eu tinha feito isso, sei por quê. Esse aqui é legal, né? Ó, é aquela história, gente. Quando você vai programar, você tem que rabiscar. Ah, como é que eu sei que um número é par ou é ímpar? Né? Como é que eu sei que um número é par ou um número é ímpar? Apagar essa célula. Como é que eu sei que um número é par ou um número é ímpar? Bem, eu pego o número ímpar, 1 é ímpar, 2 é par. Por que 2 é par? Eu consigo dividir 2 por 2 e o resto dá zero. Então, 4 é par porque eu consigo dividir 4 por 2 e o resto é zero. Então, a explicação é essa. Se um número é dividido por 2 e o resto é zero, então este número é par.
Como é que eu faço isso na programação? Fácil. Vamos lá, leia um número. Diga aí, usuário, qual é o número que você quer? Informe um número. Vou converter esse número aqui para inteiro, tá? Converta esse número para inteiro. Aí eu digo, eu tenho que dizer assim, se esse número, quem lembra do operador, mod 2 igual a 0, aí, esse aqui, ó, ele vai ser um número, par. Então, como é que eu faço? Se isso for verdade, lembra dos dois pontos. Eu vou dizer print. Lembra do formatozinho com F aqui? Eu posso botar, né, o formatozinho como eu fiz aqui, ó, e dizer o número. Outra forma de imprimir o... Tem uma aula que eu explico bem direitinho essas formas de usar o print, né? Praticamente a aula toda eu fazendo, dando uma fuçada mesmo no print. O número, ó, número, essa variável aqui, ó, essa variável aqui, essa que ele pegou, é par. Porque ele dividido por 2 é 0. Informa um número, 10, enter. O número 10 é par. Se não, um Fzinho aqui, né? O número, entre chaves, número, que eu vou representar uma variável, é ímpar. Se ele não é par, ele é ímpar, né? Ou é lá ou é cá. 15, o número 15 é ímpar. É que ele ainda está olhando, ó, se é um número negativo, o oposto é par e é dividido por 2. De outro modo, não vai ser dividido por 2. Então, se eu botar isso aqui, por exemplo, ele vai dizer que é par porque dividido por 2. Tá bom? Esses dois aqui eu vou ter um exemplo. O próximo código vai verificar se um polígono de 3 lados é um triângulo. Está escrito errado aqui, mas tudo bem. É possível determinar se um polígono de 3 lados é um triângulo, verificando. Aí é que tá. Se você chega para uma pessoa aí que sabe programar e diz, olha, faça um programa que verifica se um polígono de 3 lados é ou não um triângulo. Aí, rapaz, como é que eu sei isso? Como é que eu sei isso? Ele precisa conhecer a regra matemática que diz que um polígono de 3 lados é um triângulo. E como é que eu sei isso? Aí eu estou explicando aqui no material, né? É possível determinar se um polígono com 3 lados é um triângulo, verificando se a soma de quaisquer dos dois lados é maior do que o terceiro lado. Ou seja, eu não posso ter um polígono de 3 lados em que a soma de A com B seja menor do que menor do que C, né? Eu não posso. Se eu tiver A mais B menor do que C, não é um triângulo. Eu não consigo fechar. Se eu vir tentar desenhar isso aqui, ó, por exemplo. Se desenho esse e esse. Para eu formar um triângulo agora aqui, A e B. Essa distância aqui
essa distância aqui tem que ser essa distância verde aí, ela tem que ser menor, não é isso? Do que C. A mais B, ela é maior do que C. De forma parecida, se eu tenho esse A, tenho esse aqui que é B, ó. Mas que B seja grande. B. Todo jeito, quando eu... B pode até ser maior do que C, ó. Puxar para cá, mas A mais C é maior do que B. E se eu tenho que ser A, B, eu tenho que fechar aqui. E C, eu tenho que B mais C é maior do que A. Então, para eu ser um triângulo, a soma dos dois lados tem que ser maior do que a soma do terceiro lado. Então, como é que eu representaria isso na programação? Esse eu vou só explicar para vocês, tá? Tá aqui, eu peço. Tá aqui o código. Eu quero que vocês botem para rodar esse código, gente. Tem um exercício aqui que é isso. Ó. Acho que é exercício... Não, o 4 é aquele que eu fiz, já alguns, né? O 5, ó. Replique o da apostila, 4.2. Você vai replicar isso aqui tudinho. Agora o exercício 5, 6, aí já começa a brincadeira, né? Que é fazer esses aqui. Esses 10. Então, o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai verificar, ó. Eu não vou digitar não para não estender a aula. Ó. Side 1 mais side 2 é maior do que side 3? Verdade. Se isso for verdade, ok. E side 1 mais side 3 é maior do que side 2? E side 2 mais side 3 é maior do que side 1? Se tudo isso for verdade, isso for verdade, e esse for verdade, e esse for verdade, aí ele vai imprimir, é um triângulo. Se não for, ele vai imprimir que os lados não formam um triângulo. Esse aqui ele já disse, ó, para perguntar se é um triângulo retângulo. Mesma coisa. Para ser um triângulo retângulo, o que é que eu tenho que dizer? Eu pego o maior, né? O maior side. Aqui, max side. O que é que ele está fazendo aqui, ó? Soma dos quadrados é igual ao quê? Side 1 ao quadrado, mais side 2 ao quadrado, mais side 3 ao quadrado, menos o max side elevado ao quadrado. Se esse soma dos quadrados for igual a max side ao quadrado, ele é um triângulo retângulo. Se você deduz isso pela formulazinha, né? A soma dos quadrados dos catetos. Igual ao quadrado da hipotenusa. Lembra que ele já usou aqui uma função max embutida. Assim como float, como input. É diferente, por exemplo, pessoal, quando a gente usa o valor constante de pi, que a gente tem que importar o math do Python. Lembra? Aqui a gente não precisa importar nada, está tudo embutido já.
Aqui é para ver se um triângulo tem 3 lados iguais. Então ele verifica, ó. Se sai de 1 igual a sai de 2 e sai de 1 igual a sai de 3. Ele é um triângulo equilátero. Por quê? Se 1 é igual a 2 e 1 é igual a 3, 2 também vai ser igual a 3. Os 3 lados são iguais. Equilátero. Beleza? Pessoal, bota em dia essas atividades. Principalmente essas atividades aqui, ó. Bota esse código para rodar, ó. Quem ainda não botou a atividade 4, só 2 pessoas, tem gente faltando. Que é essa que eu acabei de fazer. E a atividade 5. Eu quero urgentemente essa atividade rodando, tá, gente? É só pegar esse código aqui, esse material, e replicar isso aqui, botar para rodar, pegar o arquivo e mandar para mim. Beleza? Então eu vou parar por aqui, tá? Já tem quase 1 hora. Vou parar a gravação, galera, e vou para vocês aí para tirar dúvidas, beleza? Um abraço, pessoal.